Estamos na semana 4 do módulo 1, essa é a videoaula 4. Esta aula termina o nosso módulo, é a última aula antes do primeiro seminário, que trará a oportunidade dessas discussões no campo da prática. Nós estamos organizando o seminário para o dia 28, próximo. Convidamos 2 representantes da Política Estadual de Imunização para nos auxiliar a pensar o campo da prática sobre essa ótica sociológica da saúde. Então, a nossa aula prima por essa questão da ética e da política no campo da saúde, e então nós vamos ter como tópico, vamos trabalhar criticamente e sintetizando todo o módulo 1, o Sistema Único de Saúde e os seus princípios éticos, a Política Nacional de Imunização e, consequentemente, a Política Estadual de Imunização. Mas apresentar isso de forma crítica, né? Mas antes eu preciso apresentar para vocês um último esqueminha falando sobre o campo social e o campo científico, reforçando então as nossas aulas anteriores. Então veja, o que nós temos aqui. Nós temos aqui os contextos valorativos do campo da prática, os contextos de valores no campo da prática, como a gente segue desde a teoria e filosofia da ciência de Hugh Lacey. Nós trabalhamos a filosofia dos valores no campo científico. Então nós verificamos aqui dois campos de valores, o campo social, o campo científico. O campo social essencialmente voltado à prática assistencial e o campo científico à prática experimental. Nossa atuação no campo social, nesse formato assistencial, porque nós prestamos serviços à população utilizando os conhecimentos do campo científico, utilizando, nas palavras de Lacey, os valores cognitivos do campo científico, aplicando a nossa área de atuação. Toda a área de atuação nós temos como base a CAPES, as áreas de conhecimento da CAPES. Observem, este campo social, estamos querendo fazer essa distinção, porque aqui nesse contexto nós usamos os conhecimentos científicos que se voltam para a saúde, para o bem-estar dos seres humanos que vivem em sociedade. Mas nós não fazemos aqui, nesse campo social, a ciência. Ela pode estar inclusa aqui nesse campo social, mas nós não fazemos ciência. A distinção para o campo científico é esta, que a finalidade do campo científico é a prática experimental, é a experimentação. É uma experimentação, como diz Lacey, revestida de neutralidade, porque a neutralidade científica é o maior valor que circula no campo científico. Por ele ser também intencional a um projeto de experimento, né? Porque necessita-se do progresso científico. Então, nesse nosso curso, a questão da humanização diz respeito também à experimentação humana. Esses são os dois contextos, então, do curso de Humanidades e Humanização, que geralmente aparecem separados, né? Separados, inclusive, pelo valor que circunda no campo social e no campo científico, de grande valor, que é a neutralidade científica. Então, as humanidades, na verdade, passa a ser também do campo científico, do campo científico. Então, é do campo das ciências humanas, do campo científico das ciências humanas. O termo humanização, nesses dois contextos, pode ser utilizado de modo ambíguo. Se vocês observarem bem, tanto para o campo social, em que atuam as ciências em geral, quanto para o campo científico, que usa o termo humanização
para justificar o progresso científico das biociências na sociedade. Então, precisa tomar este cuidado quando trabalhamos a questão dos contextos valorativos no campo da prática. E quando temos que perceber uma lógica associada em jogo, uma lógica invertida desses valores, como nós vimos na aula 3, quando se aplica às instituições do SUS. Então, mantendo o mesmo campo social, o campo científico, o campo social atrelado à prática assistencial e à prática experimental, nós podemos então perceber os contextos valorativos que está em jogo no Sistema Único de Saúde e na Política Nacional de Humanização e a Política Estadual de Humanização. Vamos lá. Veja a lógica invertida de valores quando se aplica às instituições de saúde. Estamos incorporando os valores éticos do SUS desde o seu funcionamento no campo assistencial, voltado para as questões de como organizar o sistema, né? Desde das normas institucionais, né? Sobre financiamento, estruturação regional, responsabilidade, são normativas que estruturam o funcionamento do SUS e são regidos por valores éticos, né? Então, estamos sempre, nesses 30 anos aproximadamente, incorporando, a partir de princípios que emanam dessa instituição social e estatal, que tem como base a saúde da população, a saúde para todos. O princípio de acesso de saúde para todos, a universalização, a universalidade, está na base do SUS, né? Mas por que surge no meio do caminho uma política, no meio do caminho de uma construção da própria política do SUS, uma política específica de humanização após o surgimento do SUS, né? É esse que é o X da questão, vamos falar assim. Falar de humanização parece um contrassenso quando dirigida aos próprios seres humanos e aqueles seres humanos que estão cuidando de outros seres humanos dentro de um sistema de saúde. Então, é possível fazer uma política nacional de humanização. É possível falar de valores éticos de humanização dentro de uma construção do SUS. Numa visão ingênua, parece até redundante fazer esta política de humanização com os próprios seres humanos. Mas tal contrassenso é aparente, ele pode ser recalculado partindo de explicações dos conflitos de valores dos próprios agentes que estão atuando no sistema. Os conflitos de valores que transitam entre o campo social e o campo científico. Esses conflitos tendem a não aparecer explicitamente porque há um conflito lógico entre esses dois campos, né? Um conflito no campo da prática assistencial e experimental que coloca em confronto a organização do sistema. Então, por exemplo, se prepondera os valores éticos, os valores no campo científico, nós temos então uma possibilidade de uma medicalização, um distanciamento entre os profissionais e usuários no campo da prática assistencial. Se prepondera a neutralidade científica, não é? Aí você tem a possibilidade de atenuar esse distanciamento com uma lógica invertida, utilizando valores éticos que são voltados para
proteção da comunidade científica, proteção dos profissionais que atuam junto à sociedade. Lógico que esses conflitos aparecem diminuídos, né, dentro do contexto de um sistema de saúde. Quando a gente utiliza, então, a teoria do campo simbólico de Pierre Bourdieu, que teoriza sobre o ajuste desses discursos institucionais de um sistema único de saúde, a realidade, então, tende a aparecer de um modo dinâmico e atuante, sem um campo de poder, né, só com o campo da assistência. E de modo simbólico autoriza agentes a caminhar para concretizar os seus objetivos de saúde para todos, mesmo que o sistema esteja imerso a interesses capitalistas sobre o domínio de quem vai estar sob o domínio da produção do setor saúde. Então, universalidade, integralidade, equidade são valores que se transformam, então, em recursos discursivos que no campo científico passou de um tempo para cá a ser fundamentado em valores bioéticos. Vocês estão aqui, então, no nosso curso para serem capacitados e compreender essa situação ambígua e decidirem sobre os seus problemas e sobre os seus temas, levando em conta esses conflitos éticos que nós carregamos, todos nós carregamos. E é nesse contexto de valorização em que devemos refletir sobre os nossos problemas que estamos querendo estudar aqui nesse curso, dentro do contexto do SUS e nesse percurso da construção do SUS, o surgimento da política de humanização. Então, eu lanço uma atividade última para vocês. Ela é mais densa porque tem um efeito cumulativo e traz as demais aulas, demais exercícios para esse final, que se torna uma síntese. Todos esses 4 exercícios que estamos propondo têm um tempo de maturação. Nós não queremos que vocês façam muito rapidamente, mas a aquisição de conhecimento deve ser construída com o seu orientador, né? São respostas de cada exercício que podem ser dadas com o seu orientador conjuntamente. É uma forma didática que eu encontrei planejadamente para refletir e definir sobre o seu tema, justificativa dele, objeto de estudo e o objetivo que você tem no projeto para o TCC. A nota em cada módulo vai ser atribuída pelo trabalho que vocês fazem juntos, o orientador e aluno. Então, já na próxima semana, nós vamos definir os orientadores, os critérios de nota, que inclui exercício, relatórios, frequência, a plataforma e os encontros presenciais. Para esse final de aula, de módulo, eu proponho que reflitam sobre a seguinte questão. Diante de sua posição social na sociedade, situe o seu problema e tema relativizando-os nos contextos do campo da prática, entre o campo social e o campo científico, junto a valores éticos do SUS, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Humanização e Política Estadual de Humanização. Obrigado.